Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje, com alegria, mais um episódio sempre falando sobre saúde e bem-estar. Vamos receber a doutora Rosiane Teles. Tudo bom, doutora Rosiane? Tudo bom, Crasso? Tudo bem, né? A doutora Rosiane é ginecologista e hoje a gente veio falar aqui sobre um tema que nós até já abordamos aqui no podcast, que é a menopausa, mas vamos falar sobre um assunto um pouco mais específico, que eu vou pescar aqui um pouco, que eu ainda não me familiarizei com o nome, mas é síndrome urogenital da menopausa. Ou síndrome geniturinária da menopausa. Síndrome genito-urinária da menopausa. Os dois temas, não dependendo do nome, mas segue a mesma linha. E eu queria, de antemão, já agradecer aqui a sua participação, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, o convite e falar de um tema assim tão comum e muitas vezes pouco falado, Sim. torna ainda mais prazeroso falar sobre ele. Pois o primeiro questionamento, que eu acho que não tem como fugir, é o que é, né? O que significa essa síndrome? Na realidade, esse é um nome chique, vamos dizer assim, para o que antes se chamava de atrofia genital. Né? Era muito mais fácil falar atrofia genital, né? Mas é assim, é um pouco estigmatizante, né? Ah, tá atrofiado e tal, entendeu? Porque quando você fala atrofia genital, aí você já começa a entender que o órgão genital está atrofiado, é isso? Isso, mas aí a gente vai além do órgão, né, da vulva e da vagina, a gente vai além disso, por isso que o nome é geniturinário ou urogenital, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, assim, porque envolve também o trato urinário, a uretra. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que as mulheres apresentam na menopausa, após a menopausa e até um pouco antes, né, que diz respeito a uma sintomatologia que afeta muito a vida desta mulher, né? Principalmente a vida sexual, entendeu? Certo. E, assim, os sinais que a gente observa no exame físico também, que é o quê? O ressecamento vaginal, a redução do conchinha adiposo da vulva, né? Então, a paciente sente, a mulher começa a sentir a vagina mais seca, e aí começa a ter dor para ter relação sexual. Então, assim, é uma coisa que impacta bastante na vida dessa mulher e muitas vezes do casal. Você disse o ressecamento da vagina, mas também é um tecido adiposo O tecido adiposo da vulva, né? Que a vulva é gordinha, né? Sim. É cheia de gordura, entendeu? E aí, quando a mulher entra na menopausa, aquele conchinha adiposo diminui. E ali diminui, aí o epitélio fica bem fininho, o epitélio da vagina, da vulva, da uretra. Ela vai ficando mais magrinha. Isso, mais magrinha e fechadinha e ressecadinha e cheio de inhas que atrapalham bastante. E aí isso atrapalha a relação sexual, mas tem outra coisa que pode a paciente ocorrer. Começa a sentir, né, ardor, irritação, coceira, que às vezes confunde com candidíase vaginal. É muito comum as pacientes menopausadas chegarem e dizerem que estão com candidíase, e quando a gente vai examinar, é uma atrofia, né, genital. Infecção urinária de repetição também, por isso a parte urológica se torna importante. Então, os urologistas também acabam trabalhando um pouco nessa parte, né? Porque a paciente pode ter infecção urinária de repetição simplesmente porque está tudo ressecado, inclusive a uretra. Devido a essa síndrome. Certo. A partir de quantos anos, mais ou menos? Se você falou que antes da menopausa já pode acontecer, mas é mais comum antes ou depois, assim, como é que a mulher começa a se preocupar com isso? A gente está falando aqui de síndrome geniturinária da menopausa, mas, assim, o sintoma de ressecamento vaginal pode acontecer em outros períodos, como, por exemplo, pós-parto imediato, também pode acontecer. A gente está falando mais especificamente de uma condição mais definitiva, se não for tratada, né? Que é no climatério, na pós-menopausa. Mas esse sintoma pode acontecer em qualquer idade. É muito mais comum pós-menopausa, óbvio, né? Então, assim, algumas mulheres começam antes mesmo de parar a menstruação, porque menopausa é o evento do final da menstruação, né? Acho que você já aprendeu isso no podcast, né? Sim. Então, assim, algumas mulheres
começam como os primeiros sintomas, o ressecamento vaginal. Dor quando vai ter relação, já não consegue mais lubrificar como lubrificava antes. Aí isso vai acontecer o quê? Vai ser um ciclo vicioso. Ela começa a sentir dor, aí ela não quer mais ter relação, porque a cabeça pensa logo, como é que eu vou ter uma coisa que não vai me dar prazer, que vai me causar dor? Claro. E aí é uma coisa que a gente diz, engraçado, né? Que alguns sintomas da menopausa, como os fogachos e tudo, eles vão melhorando com o tempo. Acaba que, se não fizer nada, com o tempo passa. Mas a atrofia não, a atrofia não tem fim. Vai piorando, é um negócio assim que piora cada vez mais. Mas o que leva a isso, doutora? Assim, porque me fiquei intrigado agora, porque eu imaginei que fosse só durante a menopausa, mas não, existem alguns momentos na vida da mulher que isso pode acontecer. Então, o que leva a essa atrofia, essa diminuição do tecido adiposo, esse ressecamento? Na realidade, é a falta do estrógeno, né? A falta do hormônio. Algumas mulheres que usam, por exemplo, anticoncepcional só de progesterona, que não tem o estrógeno, pode ter um pouco de ressecamento vaginal. No puerpério imediato, assim que a mulher tem neném, né? Então, também, como tem um bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, porque ela está no pós-parto imediato, está amamentando, então também tem menos estrógeno. Então, tudo isso aí leva a um ressecamento vaginal. Claro que isso é temporário. Temporário, sim. Temporário, né? Quando ela voltar a ovular, normalmente, até o ciclo direitinho lá, isso aí vai passar. Perfeito. E na menopausa, se ela se não fizer reposição hormonal, não tratar, aí realmente vai cada vez piorando mais. E aí, vai piorando. Assim, piorando, a ponto de algumas mulheres até fecharem a vagina por de tão atrófica que fica. Fechar a vagina? Fica bem, não consegue mais. E o xixi? Não, o xixi é na uretra, é lá em cima, não é na vagina. Mas não sai pela vagina? Não, sai pela uretra. Olha aí. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, doutora. Muita gente imagina que... Não, a gente tem o orifício da uretra, que é um pouco mais acima. Tem o orifício vaginal no meio e tem o orifício anal embaixo, né? Anatomicamente é assim perfeito. Que tem. Né? Me perdoe a minha ignorância, mas... Então, fecharia a vagina. O que é que impactaria isso na vida da mulher? A relação sexual. Como é que ela consegue ter relação? Porque fechou. Perfeito. E aí, para que isso não aconteça, né? Vamos assim, no início, antes da mulher entrar nesse processo de menopausa, porque existem alguns sintomas antes dela entrar realmente na menopausa. Ela pode se prevenir para que isso não aconteça? Pronto, a primeira coisa que a gente tem que até antes de falar disso aí, eu vou falar numa coisa, a gente como médico, como ginecologista, a gente precisa perguntar para as pacientes. Sim. Porque muitas vezes elas acham que isso é normal e que não tem jeito. E tem jeito, então a gente tem que perguntar, você está sentindo mais ressecada? Na hora da penetração, você está sentindo mais dificuldade? Isso antes da menopausa, né? Até antes da menopausa. Sim. A gente sempre, isso é questionar sobre a sexualidade, sobre a vida sexual, sobre as dificuldades e tudo, é uma coisa que deve fazer parte da consulta ginecológica, né? E a gente tem que perguntar, porque muitas vezes elas não dizem, porque elas consideram normal, entendeu? E aí, quando a gente pergunta, ela vai dizer, ai, doutora, é mesmo, tem razão, tá tão seco, incomoda lá. A doutora chega, rasga. Que são as fissuras, né, que podem acontecer num quadro mais grave da síndrome geniturinária, a gente pode ter as fissuras. Então, ela diz, ai, doutora, fica assim, ardendo depois, quando eu vou no banheiro e tudo. Então, tudo isso aí é um sintoma, né, que a gente, às vezes ela não fala, esquece de falar, acha que é normal, que é assim mesmo, e a gente tem que perguntar. E aí, o diagnóstico é feito durante o exame físico. A gente vai ver lá que o pregueamento vaginal está diminuído, a gente vai ver que já está a pelezinha bem fininha, principalmente da entradinha da vagina, né, que a gente chama de introito vaginal. Introito vaginal. Aquela entradinha, né? Sim. Tudo. Então, assim, a gente vai observar essas mudanças. Ela fica... É claro, para a gente é bem, bem claro que fica bem mais fininho o epitélio, né? E até o próprio exame ginecológico ela sente muita dor. Muita dor, né? Claro que isso aí vai progredindo, como eu já falei, né? Sim. No início ela vai começar a dizer o quê? Não, eu estou ressecada, doutora, eu vou ter relação, não consigo mais lubrificar e tal, entendeu? Isso antes da menopausa. Com a ocorrência da menopausa, aí vai piorando,
E aí a gente começa a ver, muitas vezes, as petexias, as lacerações, as fissuras vaginais, né? Tudo isso. Agora, interessante, você falou uma coisa que você, quando pergunta no consultório, era como se fosse normal ela estar sentindo isso. Mas é um sofrimento, né? É um É um sofrimento. sofrimento. E acaba que ela vai colocando a vida sexual como um segundo plano total, né? Exatamente. Porque Então, dói. aí o que vai acontecer? Vai diminuir a libido, Sim. né? E aí vai ter várias outras repercussões. Então, assim, quando a gente vai avaliar a libido, a gente tem que avaliar, lembrar disso aí também. Sim. Que uma mulher que sente dor quando vai ter relação, ela não vai querer ter relação não vai, de novo. Quem é que vai querer fazer uma coisa que dói, né? Exatamente. Ninguém Não quer. faz sentido, Isso, né? né? Não faz sentido. Então, assim, é muito importante a gente questionar. E, assim, mulher foi ensinada a sofrer, né? Culturalmente, nós atribuímos a normalizar o sofrimento. A normalizar, né? O sofrimento da mulher, entendeu? Então, o que acontece? Ela vai deixando pra lá, não, ninguém falou que era diferente, então cabe a gente, né? Sim. Questionar, diagnosticar e dizer para ela que ela não precisa sofrer com isso, de forma nenhuma. Existem tratamentos, existem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar isso aí, entendeu? Primeira coisa, né, doutora? Procurar, né, um profissional, falar. Exatamente. Porque eu acho que acontece, assim, me corrija se eu estiver errado, é que talvez elas não conversem sobre isso com as pessoas próximas, né? Eu acho que isso não é um assunto na mesa de casa, né? Então ela fica retraída, eu acho que ela vai ali sofrendo calada, como se for, e vai se acostumando com algo que não está certo. E aí, quando chega no consultório, é que ela vai perceber o quão isso tá errado, né? E aí você falou numa coisa muito importante. Às vezes ela não conversa nem com o próprio marido. Com o marido, né? Entendeu? Então aí o que acontece? O marido, meu Deus, a minha mulher não quer mais ter relação, não sei o quê. E ela não tem a liberdade de dizer para ele que é porque dói na hora da relação e tudo, entendeu? Então é uma coisa assim realmente impactante. Eu pego no consultório muitas pacientes e dizem, doutora, eu não tenho mais vontade não, porque dói demais e tal, entendeu? E aí a gente tem que mostrar que tem tratamento e envolver o parceiro também, para ele ter paciência, né? Com certeza, porque aí ele fica só nessa linha de que a minha mulher não tem mais vontade comigo, né? E não tem mais... Será que é outra? Será que a pobre tá sofrendo lá e fica nessa... E ninguém conversa, coisa desagradável, né? Exatamente. Em vez de chegar, sentar, perguntar, conversar. E a medicina hoje, eu sempre venho falando aqui nos podcasts, eu venho me surpreendendo a cada episódio, assim, de como a medicina ela está ajudando as pessoas em situações onde antes as pessoas realmente tinham que conviver, né? E agora não. A medicina ela está evoluindo junto com a tecnologia para que as coisas fiquem mais... que haja menos sofrimento e que traga mais bem-estar para as pessoas. E aí quando a paciente chega para você com esse início ou já com esse ressecamento, esse problema já um pouco mais adiantado, quais são as suas orientações? Aí, assim, é importante a gente lembrar que hoje, antigamente, a gente só tratava quando apareciam os sintomas, né? Quando a paciente começava a se queixar. Hoje em dia, a gente já, como você perguntou, antes o que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas coisas preventivas, né? A primeira coisa, por incrível que pareça, é estimular a ter vida sexual. Olha aí. Porque aquelas mulheres que ficam muito tempo sem ter relação, elas tendem a atrofiar mais ainda, né? Acha-se que pelo calor, né, pela fricção, que estimula ali né, a onda de calor e tudo, e aí ela vai ter, não é a onda de calor da menopausa, dos fogachos, né? Sim. Assim, vai estimular o epitélio a não atrofiar, entendeu? Então, assim, ter relação é uma coisa boa. Então, aquela vontade que a mulher tem, aquele desejo, e a relação em si, ela vai estimulando, ela vai prevenir esse ressecamento futuro. Isso é uma das coisas, né? Então, assim, pode namorar. Pode ficar à vontade. Pode ficar na vontade tiver, de namorar. Faça pela saúde, né? Exatamente. Não tô com vontade não, mas é pela sua saúde, para prevenir lá na frente. Exatamente. Perfeito. Aí, assim, hoje em dia existem várias opções de tratamento que podem, inclusive, ser usados preventivamente, antes mesmo de aparecer os sintomas. Certo. Né? Só um parêntese enquanto a gente fala sobre isso, mas essas relações de prevenção, assim,
alguns anos antes do início da menopausa, ou, tipo, durante a vida toda da mulher, se ela tiver uma vida sexual ativa, isso vai Assim, impactar o no impacto período maior da menopausa. o impacto maior é antes da menopausa, né? Certo. Porque às vezes você tem uma paciente que teve relação a vida toda, quando chega ali nos 5 anos Antes da antes da menopausa. menopausa, não tem, aí pronto, aí favorece, né, o ressecamento vaginal e toda, Certo. né? Então nunca parar, né? Nunca parar. Nunca Pare parar. não, é bom. Não pare, Aí, não. assim, a gente estimula. A primeira coisa, né? Os lubrificantes, na hora da relação, os lubrificantes devem ser, os preferidos devem ser à base de água, né? Então, usar o lubrificante na hora da relação, isso é bom para os homens, né? Ficarem atentos e perceberem que a sua parceira está um pouco mais ressecada, aí tem que ter um lubrificante ali que é colocado no pênis ou no Sim. introito vaginal para facilitar a penetração. Porque quando a penetração ocorre de forma mais fácil, ela não dói, não sente dor Claro, depois. claro. E aí a gente não vai ter o começo daquele ciclo lá de dor. Né? Você falou lubrificantes à base de água. Existem outros, lubrificantes à base de outras substâncias? Existem que não são muito, ainda bem que não são mais tão comercializados, né? Perfeito. É mais E a base aí de lembrar água. que é a base de água que você pode usar à vontade, então. Isso, pode usar à vontade em todas as relações. Não tem nenhum problema, não tem contraindicação, não tem nada. É só para facilitar mesmo na hora da penetração da e voltar a não ficar ressecado, né? Isso, e aí... e não sentir dor, né? Claro. Pronto, essa é a primeira coisa. Aí a gente tem também os hidratantes vaginais. Eu até brinco com as pacientes, você não passa hidratante na pele, nas mãos, pois passa na pepeca também. Tem lá uns específicos para usar na vagina. Tem hidratante específico para... Porque eu sei que tem sabonete, né? Para a região íntima, mas hidratante eu não sabia. E aí esses sabonetes a gente tem que ter cuidado, porque Sim. às vezes se usar demais o sabonete, a gente também tem um ressecamento vaginal de tanto lavar, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque vagina, primeiro que a vagina, que é a parte de dentro, não é para ser lavada. Ela tem um cheiro característico, ela tem um aspecto característico, não é para ser lavada. O que se higieniza é do lado de fora, na vulva. Na vulva, né? certo. E aí ter muito cuidado de preferir os sabonetes ácidos, com pH ácido, né? Um pouco mais ácido, porque às vezes as mulheres usam muito pH neutro. Sabonete neutro. Não é bom sabonete neutro. Porque o pH da vagina é um pH mais para ácido. Então, dá preferência aos pHs mais ácidos. Tem que ter lá no rótulo dizendo o pH, a mulher tem que procurar, né? E aí, a gente usa os hidratantes vaginais. São hidratantes à base de ácido hialurônico, tem outros ácidos que também fazem parte, que são usados a cada 3 dias. Eles têm uma resposta muito boa, né? Então, a gente orienta isso aí continuamente. Mas o sabonete não é interessante usar na vagina. Não. Mas o hidratante sim. O hidratante, ele é intravaginal. Certo. Né? É como aqueles cremes vaginais. Ele vem com um aplicadorzinho e é colocado dentro da vagina. Em média, 2 a 3 vezes na semana, né? A cada 3 dias, porque ele tem uma capacidade de fixar na parede vaginal e ficar hidratando durante esse período. Isso aí vai prevenindo, então, o futuro ressecamento, Isso, né? Isso já vai melhorando, né? Aí depois a gente tem os hormônios vaginais, né? E aí é quando as pacientes ficam, ai, doutora, não é aquele hormônio perigoso que causa câncer, não sei o que e tal. Aí não, a gente tem os hormônios, os que a gente tem comercializado no Brasil é o estriol, o promestrino e o estradiol, né? E todos eles têm uma absorção sistêmica muito pequena. Então, a ação é vaginal. A ação é na vagina. E assim, para tranquilizar mais ainda a paciente, quanto mais tempo ela usa, menor a capacidade de absorção sistêmica desse hormônio, entendeu? Então, esse hormônio ele pode ser iniciado em qualquer idade, né? Pode na pós-menopausa, na pré-menopausa, pode ser usado em qualquer período. Agora, o que a gente sabe é que quanto mais cedo ele é usado, melhor a resposta. Então, às vezes, a gente pega aquelas senhorinhas já mais velhas, com muita queixa, a gente faz o hormônio, mas, assim, a resposta não é tão boa. O resultado não é tão bom. Se ela tivesse começado antes, né? Isso, mas, assim, na realidade, é o que a gente sabe que trata mesmo. Os hidratantes, eles não tratam a base, eles não tratam a atrofia.
E o hormônio não. O hormônio ele vai estimular os receptores de estrógeno da vagina e vai realmente melhorar, tratar a base, que é a falta do estrógeno, Do estrógeno, sim. Entendeu? Que é O a hidratante causa, né? não é. Agora, o problema é que a gente tem pacientes que não podem usar ainda de forma nenhuma, né? Que são, por exemplo, as pacientes que tiveram câncer de mama. Então, a gente sim. evita qualquer uso de hormônio, né? Então, assim, até os hormônios vaginais, mesmo a gente sabendo que a absorção é vaginal e tudo, mas a gente evita qualquer coisinha, pecar né? pelo zelo, né? Os Pecar oncologistas não gostam e tudo, Sim. então a gente acaba não usando. Claro. Aí essas pacientes, elas precisam fazer uso do hidratante vaginal, né? E aí, hoje em dia, a gente tem, né, uma grande arma que é o uso das energias, né? O laser genital e a radiofrequência no tratamento da atrofia genital. E aí, nessas pacientes que tiveram câncer de mama, a resposta tem sido muito boa. Porque né? aí pode, né? Aí não vai ter estímulo nenhum, hormonal nenhum, entendeu? Perfeito. Então, assim, é muito bom. Ainda, os estudos ainda não são muitos, porque é uma coisa relativamente nova, mas o que tem está se mostrando assim, bem benéfico, né? Tem paciente também que a gente faz os hormônios vaginais e mesmo assim não melhora, tem uma síndrome geniturinária mais de moderada a grave. E aí o uso do laser ou da radiofrequência aí vai depender mesmo da facilidade do médico, de qual das duas tecnologias ele vai ter mais expertise, mais facilidade, mas todas as duas têm assim uma boa resposta no tratamento da síndrome geniturinária. Tem se mostrado uma boa arma para essa situação, entendeu? E você pode utilizar, a gente falou aí já do tratamento em si, né? De como tratar. Perceber que tem, assim, existe um leque de opções, né? O hidratante e lubrificantes para prevenir, não é isso? Hormônios também, acredito que sirva para prevenir, né? Você falou que pode utilizar antes no período de pré-menopausa, né? Já para ir. E os lasers, né? Isso. Como você falou, pode ser usado antes também da menopausa ou só depois? Pode ser usado antes. Pode. O problema é que como ainda tem uma dificuldade de acesso, porque os planos de saúde não pagam, então as pacientes acabam deixando para fazer. Só quando tem necessidade mesmo. Tem necessidade mesmo, né? Mas aí é uma pena. Prevenção, né? Exatamente, porque assim como os hormônios vaginais, o laser também, o efeito dele é melhor se feito mais precocemente, entendeu? Então, assim, fazer preventivamente ou fazer assim que começa a ter os primeiros sintomas, né? Porque, como eu falei lá no começo, ela vai piorando. Então, quando a gente tem uma síndrome geniturinária leve, a gente pode usar só os hidratantes, os lubrificantes, ela vai ficando bem, mas ela acaba parando de usar, porque quem é mulher sabe que às vezes acha um saco, tá? Usando creme, usando isso, usando aquilo, né? E aí o laser nessa hora é fantástico, porque ela faz as 3 sessões, né? E faz uma sessão de manutenção por ano. Então, ela faz 3 sessões. Em média, 3 sessões. Mas em intervalo de quanto tempo? De 30 a 40 dias entre as sessões. 3 sessões. então durante uns 3, 4 meses ela faz 3 sessões. Isso. E depois ela só faz a manutenção, vamos dizer assim. Uma vez por mês. Ou uma vez por ano. Isso. E aí não precisa ficar lembrando de usar, porque o grande problema, assim, dos hormônios e também dos hidratantes é que parou de usar, volta tudo. Sabe uma coisa interessante, assim, você falando aí de que a mulher não gosta de usar o creme e tal, porque realmente é uma coisa muito íntima, né? Assim, só ela tá vendo ali, ela e o parceiro, né, o companheiro. Mas, e para prevenção, que seria muito bom, como você falou, né, seria o ideal. Mas eu vejo também, as mulheres já se preocupam tanto com estética, né? Não só as mulheres, o ser humano de uma maneira geral. Então, tá começando até uma ruguinha ali, aí vai, aplica o Botox, até mesmo antes de ter, já procura um tratamento estético no rosto. Se desse essa atenção, a parte íntima, como se dá para o rosto e o resto do corpo. E hoje em dia a gente tem, né, várias coisas. Tem ácido hialurônico, tem tudo que pode ser feito. O ácido hialurônico também tem um tipo que pode ser usado para
para as fissuras vaginais, né? Então, assim, tem um leque de opções nessa parte de estética íntima, que aí eu já nem digo que seja estética, né? Não é estética. Não é estética, né? Não é claro estética, que não. entendeu? É qualidade de vida. Qualidade de vida. É qualidade de vida. Se Qualidade de vida. Você tem, como você falou um termo que eu achei forte, que é fissura. Isso. Fissura dá uma ideia de ressecamento mesmo, assim, quando você fala de aquela coisa que parte, né, que vai... É um rasgo. É um rasgo, né? É um rasgo. E aí a gente mostra para a paciente como as vantagens de fazer o laser e de fazer, muitas vezes, o ácido hialurônico nessa região, a resposta é fantástica, entendeu? É fantástica. Mas, assim, é uma coisa que ainda está muito... Não se fala sobre isso. Tem que tudo, se né? falar, sabe, doutora? Assim, acho. eu vim descobrindo nos podcasts que existem muitas opções para alguns sintomas específicos, né, para algumas patologias específicas. E eu acho que as pessoas precisam ter esse conhecimento. Eu acho que uma mulher que está ali nos seus 30 anos, que vai começar um início aí, entrar para chegar próximo aos 40, aos 50, que vai começar a chegar ali na menopausa, ela tendo essa informação de que existe um leque de opções para que ela passe, não só o pós, né, mas passe por esse período sem tanto impacto, né, negativo na vida, eu acho que é interessante que ela procure, né? E aí, assim, é interessante porque antigamente, a nossa vida, né, a vida das mulheres, a expectativa de vida mudou. Sim, sim. Entendeu? Então, antigamente, as mulheres com 50 anos, pense aí no século XVIII, XIX, uma mulher com 50 anos, ela estava fadada já a morrer. Já era, né? Eu vi você falou isso, cortando bem rápido, uma reportagem, rapaz, eu acho que foi na década de 40, acho que era 40 ou era 30, aí era um jornal, aí tinha assim, automóvel bate em uma residência, em uma casa, era a matéria. Era automóvel bate numa residência e quase mata uma velhinha de 40 anos. Você imagina. Então, hoje em dia as velhinhas de 40 anos não são mais velhinhas, né? Não a própria música do... Como é o nome daquele cantor, que é até deputado federal, Sérgio Reis, que panela velha que faz comida boa. Pois é. Ele, na música, eu sei, você tem mais de 30 anos. A panela velha já era mais de 30 anos. Hoje, uma mulher de 30 anos é jovem demais. Exatamente. Né? E aí, a nossa expectativa de vida aumentou, graças a Deus, né? E Sim. a medicina e as tecnologias. Sim. Mas aí a gente vai conviver com alguns problemas relacionados a essa fase. E esse é um deles, né? Então, às vezes, a gente pega uma mulher com 50 anos de idade, no auge da sua vida sexual, entendeu? Muitas vezes arranja um namorado novo, um namorado até mais jovem. E aí ela tem que se preocupar com isso. Precisa se preocupar, precisa falar sobre isso e precisa... A gente, é como eu falei, eu sempre falo, a gente precisa oferecer e perguntar. Sim. Porque alguns não vão lembrar de falar. Então, cabe a nós, médicos, questionar e dizer, olha, tem solução, você não precisa sofrer. É o que eu sempre digo, a gente não precisa sofrer com menopausa. Existem várias opções. A menopausa não é sinônimo de morte, não é. De fim da vida, né? Não dá fim da vida sexual. De jeito nenhum. É até bom, porque você sabe que não pode mais engravidar. Olha aí pronto. Aí pode e para de menstruar, né? Exatamente. Tira o... Quem tem, isso eu aprendi no podcast, quem tem endometriose ajuda muito, né? Exatamente. É porque você parou de menstruar, então existem os benefícios também, né? Da menopausa. Existem benefícios também da menopausa. Se ela tiver um acompanhamento, aliás, se ela tiver, vamos dizer, se preparar para isso, para passar por esse período e continuar, ela vai aproveitar bem. Exatamente. Aí é interessante, Clássico, porque sai um trabalho, acho que em abril de 2021, um trabalho em que foi perguntado às pacientes sobre a menopausa, se ela sabia o que era menopausa, né? E se ela conhecia sobre a síndrome genitourinária. E 80% disse que não sabia. Olha aí. 80% achava que era normal. Para mulheres. Achava que não. Doutora, mas assim, eu achei que isso aí era normal. E dessas 80%, uma boa porcentagem, eu não lembro agora quanto, não sabia que tinha tratamento. De forma nenhuma.
Entendeu? Você vê como uma falta de informação, né? Exatamente. Ela sabia, não é que ela não soubesse o que era, né? Ela sabia o que estava acontecendo, sabia que ocorria por conta da menopausa, mas ela não relatava porque ela achava que era normal, entendeu? E embora seja esperado que aconteça, a gente não pode deixar a paciente fadada a conviver com isso o resto da vida. Sim. Né? E aí você vê como a gente precisa informar as mulheres. É como você está dizendo, conhecimento é tudo. Claro. Então a gente tem que informar sobre os hidratantes, sobre os hormônios, sobre o laser genital e ela optar no que ela quer fazer. Sim. Entendeu? A gente não sou eu que vou, assim, a gente sempre mostra as opções e ela opta pelo que for mais prático para ela, o que for melhor, o que for acessível. Então esse é o nosso papel. Agora, se a gente não perguntar, se a gente não mostrar, ela vai, né? Vamos dizer, a postura que ela tem na rotina dela, certo? Para essa síndrome, impacta também? Tipo, se ela é sedentária, se a alimentação, como é que a vida dela pode impactar para melhorar ou para intensificar mais? Em relação à atrofia genital mesmo, não, Não, né? né? Isso aí vai ter impacto na saúde dela como um todo, na menopausa, né? Sim. A gente sabe hoje em dia que praticar atividade física, ter uma dieta equilibrada, dormir bem, é muito importante para tratar os sintomas da menopausa, né? Então, mulheres que não querem ou não podem fazer uso de reposição hormonal, né, do hormônio, ela consegue controlar os sintomas da menopausa com essa mudança no estilo de vida. Mas é como eu falei, a síndrome geniturinária não, ela só tende a piorar, enquanto os fogaços... Então não adianta você dormir o que bem, pode melhorar é transar, né? Sim. Ter relação aí pode realmente Sim. melhorar. Tem que manter a vida sexual ativa, ajuda a prevenir a atrofia genital. Então, assim, para essa especificamente, para a menopausa, claro que traz os benefícios. Então, você se alimentar melhor, você se exercitar, você ter boas noites de sono, para a menopausa, claro que vai melhorar esse período, mas para a síndrome, isso não vai impactar. O que vai fazer melhorar são os tratamentos que podem ser feitos e a relação sexual. Isso, olha aí a vida sexual ativa. Olha aí que notícia boa, né? Eu acho que elas não vão achar ruim, não. Se bem, né, que às vezes está tão dolorido, né, a coisa está tão ruim. Pois aí é onde a gente não pode deixar, né, chegar nisso aí de forma nenhuma, né? A gente tem que agir antes que fique desse jeito, E né? psicologicamente, doutora, assim, eu imagino que no seu consultório você deve escutar muitas coisas, né? Assim, porque acredito eu que quando a mulher esquece a relação sexual, esquece, justamente pelo fato de estar sentindo dor, e como você falou, não comentou com ninguém, não procurou um profissional e achou que isso era normal e acabou que foi deixando de lado e foi esquecendo. E aí quando você chega e fala, olha, você tem que movimentar, tem que fazer, tem que ter relação sexual, a gente pode colocar creme, lubrificante, dar todas as opções. Psicologicamente, como é que impacta isso na vida da mulher? Assim, para ela poder fazer esse tratamento e o pós, depois que faz, você nota alguma diferença? Nota, assim, a gente nota muita diferença. Agora tem que lembrar o quê? Que não é assim imediato. Né? No primeiro dia que usar, não. Por isso que os cremes à base de hormônio, o comprimido, hoje em dia tem um comprimidozinho que é o estradiol, né? Que eu falei. Ele deve ser usado por 14 dias e, digamos assim, uma dose de ataque de 14 dias, né? E manter depois 2 a 3 vezes na semana, sempre. O hormônio, certo. Né? E aí, depois de uns 2 meses, é que a gente realmente tem que dizer para a paciente, ó, não vai melhorar de uma hora para outra, não, mas não desiste, porque você vai ver que daqui a pouco você vai se sentir bem melhor e tudo. E aí, quando ela volta, ela diz, doutora, melhorou bastante, eu parei de sentir tudo. E aí, a gente nem falou ainda, na realidade, falou muito pouco das infecções urinárias, e das próprias infecções genitais. Não é nem infecção, é o desequilíbrio da flora vaginal que ocorre por conta do ressecamento. Aí a paciente pode ter mais candidíase, pode ter mais vaginose, porque a gente perde os lactobacilos, que fazem parte da flora normal, entendeu? E aí, outra coisa que a gente nem tinha comentado ainda, que são os corrimentos, que elas ficam, ai, doutora, tá ardendo, tô com corrimento, tá muito ruim, tudo. E quando a gente vai examinar, é uma atrofia genital. Então, entendeu? Na verdade, não é apenas em relação ao ressecamento ali, o incômodo não é só na relação sexual. Não. Isso é importante. É tanto que antigamente existia um termo que a gente chamava que era vaginite atrófica. Sim. É um processo inflamatório da vagina causado pela atrofia.
Sim. Entendeu? Esse termo também foi substituído pela síndrome geniturinária, né? Tudo porque acaba englobando tudo, Sim. né? Mas é outro aspecto. Então, alguns pacientes, não são todos, mas alguns ficam tendo infecções, processos inflamatórios na vagina de repetição por conta da atrofia. Quando a gente trata essa atrofia, aí ela melhora, Eita, entendeu? então, assim, aí a relação sexual que fica de segundo plano mesmo, né? Porque ela tá com problemas bem, Exatamente. bem maiores. Então, a síndrome, ela vai causar, além do ressecamento que atrapalha na relação sexual, ela causa uma infecção Isso. urinária, é isso? Infecção urinária e as infecções Quando genitais. faz xixi, ele dói. E no Aí, dia a às vezes, dia mesmo dela, fica aquele corrimento, fica... Aí, às vezes, a paciente diz assim, doutora, eu tô com infecção urinária, né, e tudo. E aí, a gente trata, pouco tempo depois, a gente diz o quê? Aí, é importante eu falar também o quê? Não é só pela falta de hormônio. Também, aí, na questão das infecções urinárias, é importante que ela se habitue a beber bastante água, Sim. beba em média de 30 a 40 ml por quilo de peso, né? Não é só 1,5 litro ou 2 litros. A gente tem sempre que adaptar ao peso, né, da pessoa. E aí, ela corrigindo isso aí, e corrigindo a atrofia, o ressecamento, a gente vê realmente uma mudança e uma diminuição da ocorrência da infecção urinária. Né? E o laser também atua aí, né? Também urinária. Pode atuar aí tanto na infecção como na incontinência urinária, né? Como eu acho que já foi até falado aqui. Mas, assim, é fundamental a gente manter o trofismo da região gênito-urinária para que ela tenha... Perdão, que você usou um termo, manter o trofismo. O trofismo, o que é isso? É a hidratação, certo, né? Manter a hidratação da região. A hidratação, o epitéliozinho que cobre a região, a vagina, a uretra, ficar, digamos assim, falar bem de uma maneira mais grossinho mesmo, como é normalmente. O que acontece com a menopausa? Perdendo, né? Foi perdendo, vai ficando magrinho, fininho. Vai perdendo as camadinhas lá e tudo, e aí tem tudo isso aí. Então, não é só a vida sexual é extremamente importante. Na realidade, é o que a gente mais vê impacto, né? O que elas mais falam é da vida sexual. Mas a gente tem alguns pacientes que chegam com vulvaginite repetição na pós-menopausa, e aí quando a gente vai ver, a paciente está lá bem ressecada, e aí é claro que vai ter. A vulvaginite que você falou, o que é que significa? É um processo inflamatório, né? Processo inflamatório da região da vulva e da vagina, entendeu? E aí a paciente se queixa de corrimento, de coceira, de ardor, né? Na realidade, a principal queixa nos consultórios de ginecologia é corrimento. É o que mais... Que não necessariamente vem por causa da síndrome, né? Não necessariamente, só que ela tem que ser lembrada quando a gente pega o paciente na pós-menopausa. Mas é a principal queixa nos consultórios de ginecologia é corrimento. A gente até brinca, né? Dizendo que é 9 entre 9 mulheres se queixa, né? Tem, mas por quê? O que é que ocasiona? Eu sei que isso não tem muito a ver com o tema, mas o que é que ocasiona? Aí vão fora a síndrome, coisas, né? Cândida, as próprias bactérias que podem existir na flora vaginal, como as gardnerelas, os mobiluncos, algumas ISTs, como clamídia, gonococo, também podem causar corrimento, né? Assim, a nossa vagina, assim como todo o nosso corpo, ela tem uma flora bacteriana. Sim. E às vezes o que é muito comum por conta de vestuário, de hábitos, a nossa terra que é muito quente, essa flora, ela desequilibra e favorece o aparecimento, né, de corrimento. Tricomonas, que é um protozoário transmitido por via sexual, também causa um corrimento bem abundante. Então, são N coisas. Precisa aí do olho do ginecologista de alguns exames, né, complementares para diagnosticar mesmo. Isso vai em qualquer idade da mulher. Qualquer idade. Depois que ela inicia a vida sexual, né? Na realidade, em algumas situações, nem precisa ter vida sexual. Pode vir a ter. É mais comum, obviamente, depois da vida sexual. Mas, por exemplo, cândida não é sexualmente transmissível. A própria vaginose, que é causada pela Gardnerella, não é sexualmente transmissível. Então, nem tudo está relacionado a ela pegou por relação sexual, mas é mais comum realmente depois da relação. Não se sabe se pelo atrito acaba desequilibrando a flora,
e aí favorecendo a ocorrência, né? Não se sabe, mas é mais comum mesmo. As pacientes se queixam muito, né, do corrimento. É como eu te digo, é muito, muito comum no consultório, no ambulatório de ginecologia, a gente ter queixa de corrimento vaginal. Quando a gente iniciou aqui a conversa, até antes da gente iniciar, eu até questionei essa síndrome, a gente vai falar só sobre essa síndrome, será que é um assunto muito, muito restrito? Mas não, né? Não. Ela existe, é um mundo ali de situações que pode acontecer, E aí foi o que né? eu te disse, né? Parece restrito, mas não é, Não né? é. E assim, Não o mesmo. que é interessante é que é muito comum e pouco falado. Sim. Entendeu? Porque quando a gente fala em menopausa, o que você lembra logo? Dos fogachos, né? Do calor. Exatamente. E que para de menstruar. Todo mundo só pensa nos fogachos, nos calores, na insônia e tudo. Pouca gente eles são mais divulgados, eles têm uma publicidade maior. Né? É o marketing, né, deles. O marketing deles. O marketing deles é maior. Está faltando marketing para a síndrome urogenital. A síndrome urogenital. Até o nome, viu? Eu acho que o nome dificulta. Tá difícil, né? A gente pode falar. Isso aí é o termo que a gente usa, o termo médico, né? Mas obviamente que quando eu vou falar para a paciente, eu não vou dizer uma síndrome geniturinária, porque ela vai cair para trás durinha e vai dizer, pronto, morri, né? Eu tenho uma coisa muito séria, porque o nome é muito complicado. Horrível. Síndrome geniturinária. Só pode ser sério. Exatamente. Aí eu disse, não, tá ressecado, tá atrofiado e tudo, tá bem ressecadinho e tudo. A gente tem que... Isso é uma coisa importante. A gente tem que colocar no nível, né, de compreensão da paciente. Sim. Ninguém é obrigado a saber esse nome, não. Claro. Entendeu? Os calores, né? Acontece, mas isso também acontece com muita frequência, né? Assim, pelo que eu percebi, não é uma coisa. Ou não. Assim, esse ressecamento na vagina é numa parcela. É muito comum. Não é? É muito comum. Assim, se não for tratado bem no início, né? Como a gente já comentou aqui, todo mundo vai ter, todas as mulheres vão ter, não tem jeito. Né? Então isso não é uma parcela que vai acontecer. Não. Isso faz parte do processo da menopausa. Faz parte, porque se não tratar, se não fizer a reposição hormonal vaginal, né, que é a que mais melhora, mais até do que a sistêmica, a vaginal melhora muito mais o ressecamento. Então, às vezes, as pacientes, doutora, eu não quero tomar hormônio por causa disso ou por causa daquilo, enfim. Não quer tomar, é um direito dela. Sim. Ok, mas a gente deve orientar que ela precisa usar pelo menos o hidratante ou o hormôniozinho vaginal, também não é perigoso. É isso que é importante em dizer para as pacientes. Não é perigoso esse hormônio vaginal, não é aquele hormônio que elas acham que é perigoso. Que hoje em dia a gente sabe que nem é tão perigoso assim, né? Sim. Mas assim, não tem perigo nenhum. Ela pode usar com tranquilidade, tirando aquela paciente com câncer de mama, que aí ela não pode nem sentir o cheiro do hormônio realmente. Sim. Então, tirando essas aí, todas as mulheres podem usar, pode ser usado em qualquer idade, pode iniciar até naquela senhorinha de 70, 75 anos, arranjou um namorado, ela quer. Vamos ativar isso daí, vamos ativar a vida, não, né? Entendeu? Agora você pode utilizar, porque vamos recapitular aqui, você pode tem os lubrificantes, tem o creme vaginal, né, o hidratante. O hidratante vaginal. Os lasers, o hormônio, né, que é uma pílula, né? O hormônio ele tem em forma de creme e em forma de comprimido. Comprimido, né? Então, assim, a nossa federação, a Febrasgo, ela lançou um position statement em abril de 2022, março de 2022, que ela diz que tem a melhor resposta é o comprimido vaginal. Mas assim, nem se sabe direito exatamente por quê. Talvez pela comodidade, porque é bem mais simples de usar. É mais caro, mas ele é mais simples de usar e não tem aquela melequeira que o creme vaginal pode causar e incomodar algumas mulheres. Então, acaba que a primeira linha de tratamento da síndrome geniturinária moderada a grave acaba sendo o estradiol em forma de comprimido. Né? Me perdoe a minha ignorância, mas esse comprimido ele é via oral? Não, é vaginal. É vaginal. Como se fosse um supositório. Existe o estradiol oral para reposição hormonal sistêmica, né? Mas esse que eu tô falando é vaginal. Com uma dose bem pequenininha. Você coloca direto na vagina. Talvez seja mais... Aliás, é mais fácil do que você colocar um creme, né? Sim. Porque a qualquer momento a mulher pode ir lá e colocar. Não precisa colocar à noite, pode ser de manhã, ir para o trabalho, na hora do almoço, a hora que ela quiser. Não tem aquela... Porque a gente orienta muito usar à noite o creme vaginal para não escorrer e tudo, né?
o comprimido não precisa, ela pode usar a qualquer hora do dia, então é muito mais prático. Mais prático, né? Para essa vida tão complicada que é hoje, tão as corrida. pacientes têm gostado muito. E você pode usar, fazer tratamento casado, tipo, usar o hormônio, também fazer o laser e o creme, o hidratante, o lubrificante. Pode. Agora o laser, o objetivo do laser é justamente diminuir um pouco do uso dessas medicações regulares, né? 2 a 3 vezes na semana. E em pacientes também que têm uma queixa muito grave, né? De moderada a grave, de atrofia genital. Mas a gente usa muito, é muito comum a gente usar o hormônio com hidratante. Sim. Entendeu? Acaba um auxiliando o outro. outro. O lubrificante é bom sempre usar, o lubrificante na hora da relação, né? Ele não entra bem Não entra como uma medicação, um tratamento mesmo, não, né? Para mais... a hora da relação, sim. entendeu? Mas os hormônios com o hidratante, a gente prescreve muito, né? O laser, quando a gente faz o laser, a gente evita um pouco o uso do hormônio, aí a gente prioriza o hidratante. O laser com hidratante também tem uma boa resposta. Sim. Né? Mas à medida que o laser vai fazendo efeito, porque o laser ele vai estimular a produção de colágeno. Né? Então, à medida que ela faz efeito, a gente vai percebendo que ela vai precisando menos das outras coisas. Vai chegando a um ponto que não vai ter necessidade mais. Exatamente. Mas no laser é muito bom, né? É muito bom. Vem uma promessa aí muito boa. Ainda tem umas ressalvas, porque não tem tantos estudos científicos. Como é uma coisa mais recente, agora é que tá saindo, né? Efeito colateral do laser, tem algum? Tem, momentaneamente, a paciente... em geral, é um tratamento indolor. A paciente não sente dor. É muito tranquilo, elas morrem de medo. Doutora, eu vou sentir dor. Não vai sentir dor. Não é uma cirurgia, né? É uma aplicação. É uma aplicação, né? É no consultório mesmo? Um procedimento em torno de 20 a 30 minutos, né? A gente só tem que ter alguns cuidados. Ela não pode ter relação sexual nos primeiros 5 dias, depois do laser. Aí, às vezes, ela sente um ardorzinho, pelo aumento, porque o laser ele é uma energia que digamos assim, solta calor, né? Então, ela pode sentir um ardorzinho, principalmente do lado de fora, porque a vagina, ela é indolor. E é colocado internamente? Aí você coloca o que é? É uma ponteira. Certo. O laser é uma máquina que tem um braço e no braço tem a ponteira. E aí você coloca na vagina e vai aplicando ali de fora. Certo. Exatamente. Mas não é doloroso. Elas chegam na primeira sessão morrendo de medo. Ai, meu Deus, doutora, eu tô tão nervosa que quando termina, é só isso. Entendeu? Então, assim, não tem nenhum efeito colateral. Às vezes, assim, agora se a paciente tem candidíase de repetição, tem herpes de repetição, aí a gente tem que fazer uma profilaxia, porque o calor do laser pode estimular uma crise. Né? Então, né? Por isso que é importante, por isso que só pode ser feito por médico, por ginecologista, né? Por ginecologista. E a paciente precisa passar por uma avaliação, né? Porque tem alguns detalhezinhos que a gente tem que orientar. Em geral, se é seguido todas as recomendações e tudo, é um sucesso, né? Então, a resposta tem sido muito boa. E eu vou dizer, se você faz, pelo que eu entendi, são 3 sessões durante 4 meses, né? E aí depois só uma sessão anual. Uma manutenção. E aí você, durante o resto da sua vida, esse problema vai ser minimizado, vai ser resolvido. Minimizado, exatamente. E não só a questão da relação sexual, vai diminuir a questão de infecção urinária, que não necessariamente seria só por isso, né? Isso. Eu tenho muito cuidado quando as pacientes chegam no consultório dizendo, doutora, eu quero fazer laser por causa da infecção urinária. Aí eu digo, mas primeiro você tem que mudar, tem que começar, bebe quanto de água? Ai, doutora, eu me esqueço de beber água. Então, não. Então, vamos primeiro corrigir isso aí para ver. Porque eu acho que a gente não pode gerar uma expectativa tão grande. Às vezes ela pensa que é uma coisa, que é por uma coisa e é por outra, né? Mas, assim, as candidíases de repetição também têm sido usado, né? O laser. Sim. E tem tido uma boa resposta, sabe? Tem muitas opções para a mulher ter uma qualidade de vida boa, né? Tem muita opção e essas opções precisam ser faladas, como você disse. Com porque certeza. Vamos tem divulgar. Doutora, eu nunca ouvi falar que tinha laser. Mas eu tô sabendo agora. E aí é importante a gente dizer que não é o laser da depilação. É outra coisa, porque a gente vê na cidade os outdoors, né? Clínica de laser, não é outra coisa, entendeu? É outra coisa, é outro tipo de laser. Hoje tem mês de um assunto, mês de outro, né? É bem importante isso, mas
todos esses assuntos que se tem um mês, hoje tem que ser falado durante o ano todo, né? Durante Na realidade, o mês é um mês de conscientização. É de lembrança, mas é para ser falado o tempo todo. O mês de Outubro Rosa, o mês, né, de combate ao câncer de mama, é para chamar a atenção. Mas tem que ser feito, falado, pesquisado o câncer de mama, né, o tempo todo, tem que ser falado. A gente já está chegando mais próximo do fim, doutora, e eu queria que você dissesse para as mulheres, principalmente, que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, a partir de que idade? Eu sei que não dá para ter uma, assim, não é regra, né? Mas a partir de que idade seria interessante a mulher começar a se preocupar e procurar um profissional, um ginecologista, para se prevenir? Né? Não necessariamente esperar a menopausa vir e os problemas acontecerem para poder, como a gente conversou aqui, né? Para se prevenir. O ginecologista é para ser procurado em todas as sempre, idades, né? Sempre. Sim. Mas assim, pensando no assunto do podcast, a partir dos 40 anos. 40 anos é bom ela... A partir dos 40 anos a gente tem que começar a falar nisso, a pensar nisso. Aquelas mulheres que têm o que antigamente se falava de menopausa precoce, né, que é um termo que também está em desuso, vive mudando, viu? A medicina vive mudando, né? Não Hoje em existe dia se mais fala insuficiência ovariana precoce, né? Insuficiência ovariana precoce. Insuficiência ovariana precoce, não pode falar mais de menopausa precoce. Mas ainda bem que isso é só entre a gente, porque para as pacientes a gente acaba falando a coisa mais simples mesmo. Mas essas pacientes, elas se preocupam com isso antes, mas é uma pequena porcentagem, né? A maioria das mulheres vai entrar na menopausa, vai ter a sua menopausa com 45 anos, uma pequena porcentagem entre 40 e 45. Então, a partir dos 40 já tem que ser falado sobre isso. E aí procurar para começar a se prevenir, né? Perfeito. E conversar sobre, né? Conversar sobre, não esperar ter os efeitos deletérios. Não, né? Claro que não. Porque vai acabar casamento, vai acabar tudo, né? Ave Maria, sofrer, não precisa, a medicina tá aí, rapaz, é fantástico. Eu venho repetindo até isso aqui que eu vou falar agora, que só não dá para se comparar com a natureza porque ela é perfeita, né? Foi criada assim de uma forma muito, muito mágica. Mas a medicina, ela tá ali, do lado, fazendo pesquisa, desenvolvendo tratamento e fazendo o possível realmente para que o ser humano tenha uma qualidade de vida melhor. E as mulheres, especificamente nessa questão da menopausa, existe algumas opções e boas opções, né? Não precisa mais sofrer. Não precisa mais. Uma coisa que você falou no início que eu achei interessante, você disse que a mulher é como se ela fosse acostumada a sofrer, né? Fosse normal, ela normaliza o sofrimento. Olha que terrível, né? Isso é importante para você que é homem. Sim. Né? Pensar nisso, entendeu? A gente tem que sensibilizar nossos maridos, irmãos, filhos, pais, filhos, né? Sim. De que a mulher não precisa sofrer, né? Mas a nossa sociedade patriarcal sempre acaba deixando para lá o sofrimento. Dor na menstruação, isso é normal, todo mundo tem, não é normal. Né? Dor na relação sexual também não é normal. Então a gente não pode sofrimento na menopausa, não é normal. Não pode normalizar essas coisas que trazem tanto impacto na vida da mulher. A mulher precisa viver e viver bem, né? Com certeza. Sabe o que eu acho? Antigamente, você tinha uma dor de dente e você sofria, né? Com essa dor, porque não tinha... Hoje em dia, existem medicamentos que minimizam esse impacto dessa dor de dente. E a gente usa, né? Uma dor de cabeça que antigamente... Nossa, sofria, isso eu falando de décadas atrás, sofria. Existem hoje medicamentos que você toma ali. Engraçado que tem paciente que chega assim, doutora, é porque eu não gosto de tomar remédio. Eu disse, mulher, mas os remédios foram feitos para isso, não pode tomar remédio desnecessário. Sim. Mas a gente foi criado os analgésicos, tudo pra gente não sentir dor, pra gente ter, não pode não querer tomar remédio. Isso. Um remédio, agora precisa ser bem administrado, né? Não ser usado de forma desnecessária. Com certeza, eu vi uma reportagem falando sobre depressão, e aí um dos receios que quem tem depressão no tratamento é de tomar medicação, porque tem receio de ficar viciado, né? Tem uma série de problemas ali que a pessoa coloca para evitar de tomar a medicação. Vergonha de tomar, tem todo um problema, né, para você tomar. E o médico pegou e falou assim, eu acho interessante, isso mais ou menos nessa linha que você falou na reportagem, ele disse, o que é pior? Você passar a sua vida tomando uma medicação, mais bem,
ou você ficar sofrendo com depressão o resto da sua vida. Olha, né? Que é igual pressão alta, né? Quem tem pressão alta normalmente vai passar ali o resto da vida tomando aquela medicação para controlar. Então, você aumenta o tempo de vida que você tem, melhora nesse tempo que você está aqui na Terra, melhora a sua qualidade de vida. Pessoas estudaram para isso e estudam todos os dias para isso. Pesquisas são feitas diariamente para melhorar cada vez mais o que a gente já tem. Isso. Daqui a 5 anos eu posso vir aqui de novo e dizer, menina, aquilo que eu falei já mudou tanto, já está entendeu? Já está ultrapassado, obsoleto. Então, assim, é para isso que a gente estuda o tempo todo, né? As pesquisas são feitas para realmente melhorar a vida, né, das pessoas. As pessoas, né? Olha, né? Você que nos acompanhou aí, passe esse podcast adiante, porque e se você está sofrendo, se você está com algum problema, você que está entrando aí na menopausa, vai entrar ou está passando por isso, não esqueça, existem opções para melhorar a sua qualidade de vida. Com certeza. E profissionais, assim como a doutora que nós conversamos aqui hoje, estão aí para ser essa ponte, né? Ser essa ponte Estamos segura, aqui para ajudar, né? Para ajudar, essa ponte segura para você não ficar aí perdido, pesquisando aí coisas que por muitas vezes não tem fundamento e acaba uma coisa que é para melhorar a sua qualidade de vida faz piorar. Doutora, a gente está finalizando aqui, você quer deixar alguma mensagem final? Eu acho que a mensagem é essa, a gente tem que sempre falar, né, sobre a atrofia genital, sobre essa repercussão que a menopausa traz para a vida das mulheres. Pergunte ao seu ginecologista, converse e veja as opções que você tem para tratar. Não precisa sofrer, vou reafirmar, não precisa sofrer com essa situação, porque tem tratamento e lhe dá uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza. Pois, doutora Rosiane Teles, eu vou deixar aqui o seu Instagram, certo? É DRA Rosiane Teles, ginecologista. Isso. É isso, tudo junto. Isso. DRA Rosiane com S, DRA Rosiane Teles com S, ginecologista. A gente vai deixar aqui também. Segue a doutora Rosiane. Estou vendo aqui que tem bem ativo, né? Atualizado. Tem vários posts, inclusive, sobre esse assunto. Bacana. Estou vendo aqui. Segue a doutora Rosiane Teles, ginecologista. Doutora, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar aqui com a gente. Eu espero realmente que a gente faça parte dessa multiplicação da informação, né? Esse é o objetivo do podcast, é levar informação para a população, e não apenas informação, mas informação de qualidade, que às vezes a pessoa está até um pouco cega ali na sua realidade e não sabe que existe um mundo ali de oportunidades, de opções para elas. E aí, num podcast desse, numa conversa dessa aqui que a gente teve, ela pode abrir os olhos. Rapaz, eu não preciso sofrer. Exatamente. Existem essas opções, como a gente falou aqui bem. E é verdade. Né? E existe, não é coisa muito difícil, né, doutora? Não é complicado. Nem é tão simples. É simples. Né? Pela a conversa que a gente teve aqui, até as aplicações, o tratamento, a forma de fazer, tudo isso não é uma coisa do outro mundo, você não é tão complexo. Isso a gente tem que explicar, tirar todas as dúvidas, né? Na consulta, a consulta serve para isso. A paciente diz, doutora, eu tive dificuldade, então a gente vai lá e explica. É isso, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar sobre um tema, como você viu, tão importante, né, com tanto impacto, e eu espero realmente que a gente consiga conscientizar as mulheres que estão passando por esse problema que não precisa passar por isso, né? Perfeito. Só procurar ajuda que tem ajuda. Perfeito, doutora Rosiane, muito obrigado. Esperamos você em outro momento aqui, tá bom? Com a gente. Tá bom. Muito obrigado pela participação, você que nos acompanhou, muito obrigado também. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. O podcast Fala Go é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Muito obrigado a todos, saúde, paz e até a próxima, se Deus quiser.